E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi, e se você ler o título desse vídeo, você sabe do que eu vim falar hoje. Então, gente, estou trazendo aqui os últimos livros que eu li aqui nesses últimos meses, no caso no mês de janeiro e fevereiro. E então é isso, eu não vou ficar enrolando. Vamos direto pro primeiro livro que eu li. O primeiro e único livro que eu li em janeiro desse ano foi Um Estranho Sonhador, da Laini Taylor. Esse livro eu acabei demorando um monte para ler. Não foi questão do livro em si, e sim por conta do tempo que eu estava tendo em janeiro. Diferentemente da maioria das pessoas que estava tendo férias e podendo curtir, eu estava tendo que estudar e fazer outras coisas. Então eu estava muito ocupada, não estava tendo tempo para ler, e é isso. Mas esse livro, ele é incrível, sinceramente. Foi o meu primeiro contato com a autora e foi um primeiro contato muito bom, sinceramente. Um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos. Muito interessante de se acompanhar. No caso aqui, se você não sabe, um estranho sonhador vai contar a história do Laszlo, que ele é um bibliotecário numa cidade, num reino, e ele é muito aficionado por uma cidade, a lenda de uma cidade que se chama Lamento. Só que ninguém presta atenção nele porque todo mundo acha que é só uma lenda, que essa cidade nunca existiu. E até que um dia aparecem viajantes dessa cidade que estão recrutando alguns estudiosos em volta dos reinos próximos para tentar solucionar um problema que tem nessa cidade. E o Laszlo, ele acaba indo junto com esses soldados que estão viajando por aí, tentando recrutar esses estudiosos. E ele consegue chegar até Lamento. E chegando lá, descobre-se que eles têm realmente um grande problema que envolvem os... Como é o nome mesmo deles? Que envolvem os Mesartim. Eu tinha esquecido o nome deles, mas enfim, que são criaturas muito poderosas e azuis. São tipo seres humanos, só que com a pele azul, e eles têm poderes especiais, cada um deles. E eu não posso contar mais que isso, não quero dar detalhes, porque conforme eu fui lendo, eu fui me surpreendendo quando eles chegaram na cidade e eu descobri qual que era o problema deles. Eu sinceramente fiquei muito surpresa, porque até aquele momento eu estava me perguntando junto com os personagens o que poderia ser tão importante para eles saírem do isolamento de mais de 200 anos deles confinados na cidade de Lamento, para sair pelo mundo recrutando gente. E eu sinceramente fiquei muito surpresa, não era nada do que eu estava pensando. Então eu não quero estragar essa surpresa de vocês, caso vocês ainda não tenham lido. E é isso, um livro muito bom. Eu peguei, eu não queria largar mais. Eu acho que eu dei 5 estrelas para ele, mas por pouco eu não dei 4 estrelas ou 4 estrelas e meia. Mas só porque lá na metade do livro começou a rolar um romance entre dois personagens. E não é que eu não goste de romance, eu gosto. Só que por um tempo acabou sendo, tipo, meloso demais pro meu gosto. E acabou, tipo, sendo um pouco cansativo. Eu tá lendo, tipo, 15 páginas seguidas do casal se lambendo ali, bem dizer, com coisas mais importantes acontecendo em volta. Mas no final eu pensei comigo mesma e, tipo, num conjunto de quase 500 páginas, ou mais de 500 páginas, esse tantinho não foi nada, sabe? O resto do livro em si foi simplesmente maravilhoso, então é isso aí. E aí, eu terminei Um Estranho Sonhador no dia 31 de janeiro, e aí, no caso, no dia 1º de fevereiro, eu comecei Flores para Algernon. Assim como muitos de vocês, eu imagino, eu fiquei muito curiosa para ver essa história, depois de assistir a resenha da Pan Gonçalves. E eu finalmente tive a oportunidade de pegar esse livro para ler quando ele entrou no Kindle Unlimited.
Inclusive, ele ainda tá lá. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, eu recomendo. É um livro muito interessante. Ele foi escrito nos anos 60, se eu não me engano. No caso, vai contar a história de um cara que tem deficiência mental e que faz uma cirurgia no cérebro para ficar mais inteligente. E aí, no caso, ele fica muito, muito, muito inteligente. Só que essa inteligência também causa algumas consequências na vida dele. É um livro bastante emocionante e às vezes é difícil de se ler, porque a gente vai acompanhando através desse relatório de progresso escrito pelo protagonista, que eu não tô lembrando o nome, como sempre, né? O Charlie. Tipo, a gente acompanha desde antes dele fazer a cirurgia, que ele é semi-analfabeto, ele escreve as coisas muito erradas, e a gente vai acompanhando ele progredindo aos poucos depois da cirurgia. A escrita dele muda bastante e também a percepção dele sobre o mundo e as coisas ao redor dele. Então, pessoas que ele achava que eram amigas dele, a gente vai percebendo que, tipo, não eram amigas dele, só gostavam de ter ele por perto para se sentirem mais inteligentes e para debochar dele. Na grande maioria das vezes, essas pessoas elas eram bem ruins e babacas. E, enfim, não vou ficar aqui entrando em muitos detalhes, mas é basicamente isso. É um livro muito difícil de ser lido às vezes. Eu não cheguei a chorar, mas isso não quer dizer que o livro não tenha sido emocionante para mim também. E o final, gente, meu Deus do céu, é de ficar com o coração na mão. Então, é isso aí. Eu super recomendo que vocês deem uma chance e peguem esse livro para ler. O terceiro livro lido esse ano foi Agora e para Sempre, Lara Jean, que inclusive vocês acompanharam eu lendo ele no vlog da Maratona 24 Horas, também postado aqui no canal, acho que umas 2 semanas atrás. Eu li ele todo em um dia só. E foi um livro, assim, muito bom. Foi o fechamento de uma trilogia, né? E essa série de Para Todos os Garotos que Já Amei, sinceramente, muito boa. Vai estar sempre no meu coração. Eu me identifico muito com alguns personagens aqui, e principalmente por coisas que a protagonista está passando aqui nesse livro. É o terceiro livro da série, então não posso entrar muito em detalhes, apenas que nesse livro eles estão no terceiro ano, né? Então, o livro se passa lá nos Estados Unidos, então eles estão naquela fase de fazer suas candidaturas para as faculdades dentro do estado, fora do estado, sabe? E a Lara Jean, ela já tem meio que a vida toda planejada e ela quer passar numa universidade que fica a 15 minutos ou meia hora da casa dela para ela poder visitar a família dela todo o fim de semana. E só que talvez as coisas não rolem da forma que ela quer. Então, é um livro bastante interessante e eu me relacionei bastante porque eu também estou no ano de me formar no ensino médio e adentrar uma universidade, então eu super entendo o nervosismo da Lara Jean e dos outros personagens que estão ao redor também. Então, é isso aí. Fiz várias marcações aqui no livro. O segundo livro, ele ainda é o meu preferido. E ele ainda tem mais marcações, mas eu recomendo, se vocês gostam de YA, livros jovens adulto, livros jovem adulto, eu super recomendo vocês darem uma pegada. Se vocês já viram algum dos filmes e gostaram, os livros são tão bons quanto. Arrisco dizer que são melhores. Eu só vi o primeiro filme, eu ainda tenho os outros dois para ver. E eu pretendo fazer isso nos próximos dias. Mas é um livro muito bom, leiam e se divirtam também, porque tem momentos bem engraçadinhos e bem fofinhos. Depois dessa leitura que é super levinha, que é Agora e para Sempre, Lara Jean, eu fui para uma outra leitura super amena, que é 1984. Pra falar a verdade, eu já estava lendo 1984 antes de pegar Para Todos os Garotos, ou melhor, Agora e para Sempre, Lara Jean. Só que eu dei uma pausa em 1984
para eu poder me dedicar para Todos os Garotos que Já Amei na maratona 24 horas, e depois eu continuei o livro, e eu finalizei acho que uns 2, 3 dias depois. 1984 é um livro bem pesadinho, né? Aqui a gente meio que acompanha o mundo em 1984, né? Só que o mundo ele é muito diferente do que a gente conhece hoje. Primeiramente que as nações, elas não são mais divididas conforme a gente conhece hoje em dia, com os países que a gente conhece hoje em dia. A geografia mundial mudou completamente. E agora tem 3 grandes nações, que são a Oceania, a Eurásia e a Lestásia. E o nosso protagonista, o Winston, ele vive na Oceania, aonde seria a Londres. E, no caso, todas essas 3 nações, elas vivem sob ditaduras, né? E elas vivem em constante guerra. No caso da Oceania, que pegaria todo o continente americano, uma parte da Oceania e Londres, eu acho. Londres não, é a Inglaterra. Ela vive sob a guarda do Grande Irmão, que em inglês é Big Brother. E, inclusive, foi em 1984 que originou o reality show, né, o Big Brother, que tem no mundo todo. Não sei se no mundo todo, mas em vários países. Aqui, no caso, esse é um livro bem pesado, porque meio que os personagens aqui nessa história, eles não têm direito ao pensamento. Eles têm que seguir a doutrina do partido, e se você vacilar, se você tiver algum hábito estranho, se você não seguir as coisas conforme eles esperam que você siga, e eu não tô nem falando de você se rebelar abertamente contra o governo, porque isso não tem nem como você fazer. Eu tô falando de coisas do tipo você ter o costume de falar sozinho, ou se você não consegue controlar sua expressão, suas expressões, e às vezes faz algumas caretas fora de hora, você pode se tornar um alvo da polícia do pensamento e você pode ser morto. É isso aí. Então, você não pode cometer o crime de pensamento, que seria ter qualquer pensamento individual que vá contra a doutrina do partido em si. No caso, eu li esse livro na edição da coleção do Ethos, e a tradução me causou alguns problemas. Sabe, tinham vários erros de revisão e algumas traduções assim que deixavam a leitura meio truncada. Então, isso pode ter atrapalhado um pouco a minha experiência de leitura. Eu dei 3,5 estrelas para esse livro, mas ele não deixa de ser impactante e tudo mais. Como eu dei uma comentada no vlog da Maratona 24 Horas, inclusive indico vocês a assistirem, né? É um vídeo um pouco comprido, mas eu gostei muito de fazer ele, então vão lá dar uma força, por favor. No caso desse livro, às vezes me impressionou um pouco porque a narrativa, ela é bem crua, na maioria das vezes, sabe? É bem violento, e o final, ele é, sabe, pesadíssimo. Não vamos entrar em maiores detalhes em nenhum dos livros aqui, né, gente? Não é um vídeo resenha, mas eu falando bem por cima sobre o que é cada livro. E, cara, eu percebi que eu dei até uma desanimada aqui conversando desse livro, porque só de lembrar, gente, é muito pesado. E eu indico vocês a lerem. Eu finalmente entendi qual que é toda essa hype por trás do autor do George Orwell. Depois disso, eu ouvi um audiobook de Alice in Wonderland, o audiobook em inglês da Alice no País das Maravilhas. E era um audiobook de 1 hora só. Eu ouvi tranquilinho, e eu não tenho muito o que falar da história. Acho que a história de Alice todo mundo conhece. E eu particularmente não sou uma grande fã, assim, do livro. Eu já tinha começado a ler esse livro, acho que 1 ano atrás, ou 2 anos atrás, por aí. Na edição em inglês também, só que era uma edição bem antiga da biblioteca do meu colégio, dos anos 60, se eu não me engano.
E era uma edição que tinha muita poeira, e eu sou alérgica, então isso atacou minha rinite e começou a me dar coceira nas mãos e na região do rosto, então eu precisei largar a leitura do livro na metade, e agora eu tive a oportunidade de ouvir o audiobook, e eu acho a Alice, ela, uma personagem muito irritante. Ponto. Eu gosto muito do filme da Disney, pelo menos pela lembrança que eu tenho dele na cabeça, que eu assistia quando eu era bem pequena, faz muitos anos que eu não assisto, então não lembro muito de como era a história. E eu também gosto muito do live action, mas do livro em si tem uma outra reflexão interessante e tal, mas não é pra mim. Acho que é infantil demais pra garotona aqui. E no final de fevereiro eu li o último livro aqui, do último vlog que saiu aqui no canal, que é Vilão, da Vin Schwab. Eu ouvi as pessoas falando desse livro há muito tempo, e eu finalmente fui conferir para ver qual é que é. E eu curti muito. Esse livro é maravilhoso, incrível, perfeito, sem defeitos. Estamos apenas no início de março. Não sei quando esse vídeo vai estar saindo, mas no caso, hoje é dia 1º de março, e eu já estou falando que esse livro estará entre os 10 melhores livros desse ano. E eu tenho dito, eu tenho certeza que ele vai estar lá. Se não tiver, eu vou dar uma roubada, daí vai ser um vídeo de 11 melhores livros do ano. Mas esse livro aqui com certeza vai aparecer no vídeo de melhores leituras de 2021. Esse livro, ele te deixa completamente aficionado. Quando você pega, você não quer largar ele. Aqui no caso, a gente vai acompanhar a história do Victor e do Ellie, que são dois melhores amigos que estão no último ano da faculdade de medicina. E para o trabalho de TCC, eles estão pesquisando sobre os extraordinários, que são pessoas que adquirem poderes sobrenaturais depois de uma experiência de quase morte. E os dois resolvem adquirir esses poderes também. Só que, no caso, quando o Victor vai ganhar esse poder, vai passar por essa experiência de quase morte, acaba acontecendo um acidente e uma pessoa acaba morrendo no processo. E o L não quis saber da versão do Victor, não quis saber sobre o que aconteceu, denunciou o Victor para a polícia e o Victor ficou preso durante 10 anos. Depois desses 10 anos, o Victor ele foge da prisão junto com o Mitch, que é um colega dele lá, era o colega de cela dele. E o Victor ele foge da prisão para poder se vingar do L, que no caso passou esses 10 anos inteiros caçando outros extraordinários e exterminando eles. E é um livro, ele é completamente frenético. Aqui no livro também aparecem outros personagens, né? Tem a Sydney, que ela é uma garotinha de 12 anos, que acaba se envolvendo nisso também, porque o Ellie tentou matar ela, e no caso não conseguiu, ela conseguiu escapar, e o Victor acabou encontrando ela por acaso, e depois descobriu que ela tem poderes especiais, e que ela também tinha sido um alvo do L. Então, é muito interessante. Um livro muito bom, sinceramente. Se não leram, leiam. E eu pretendo ler, inclusive, a continuação desse livro o quanto antes. De preferência, ainda esse ano. Tá um pouco caro? Tá um pouco caro. Mas, né? Tô com muita vontade de ver como que continua essa história. Então, é isso aí, pessoal. O vídeo ele acabou ficando um pouco longo. Mas, enfim, falei de todas as leituras que eu fiz nesses últimos meses, né? Em janeiro acabou sendo só um livro, mas em compensação, em fevereiro eu li 5 livros, o que pra mim é uma média bem boa. No decorrer do ano eu sei que essa média vai baixar, porque, enfim, né? Estudos, final de semestre, essas coisas acontecem. E, enfim, eu estou bem satisfeita com as leituras que eu fiz nesses primeiros meses do ano.
Já tive 4 livros 5 estrelas, então eu comecei esse ano muito bem. Não tive nenhum livro que eu não gostei até agora. A nota mais baixa que eu dei foi 3 estrelas, e 3 estrelas não é uma nota ruim, só não é um livro marcante. Então, é isso aí. Logo eu volto com vocês falando sobre as leituras que eu vou fazer provavelmente no mês de março e abril, ou só de março, não sei quanto que eu vou ler. Eu vou deixar acumular um pouco e daí eu trago mais um vídeo dos livros lidos nos últimos tempos. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem e se inscrevam. E é isso aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!